Libra, a leitura de vocês fala do potencial, né, do despertar de uma energia de sedução muito forte, mas eu vejo vocês usando isso mais para influenciar o teu meio e criar vantagens profissionais, né, e ascensão social do que para seduzir gente. Eu vejo mais essa coisa de esse poder despertando em você, mas vindo para você conquistar o teu meio, né? Temos uma parceria endinheirada chegando aqui na tua vida por intermédio de Exu e Pombagira, mas não é alguém que você conhece e chega de surpresa, tá? Sem você, assim, ter um mínimo de certeza de onde vai vir. Já indo para o tarô, mostra aqui um período de domínio de dores, tá? E também a recuperação de uma oportunidade perdida por conta da rasteira de alguém. Eu já vou avisar que nessa leitura veio muito forte de passar um exercício mental para vocês, tá? Um de vários exercícios que pode ser usado para você conseguir um domínio mental de forma gradativa. É algo que se treina no dia a dia, é algo que se desenvolve no dia a dia, não é algo para você ter benefício com uma única prática, é algo para vocês praticarem direto e irem criando poder aos poucos sobre si através disso. Então, uma parte dessa leitura, quando chega nessa parte do tarô, eu começo a explicar esse exercício, porque veio aqui de um jeito, que do jeito que veio, eu tive que passar, né? E a leitura se conclui falando aqui que uma dor que você viveu aí veio para te despertar uma vantagem intelectual na sua vida. Veio para te despertar um superpoder de inteligência, vamos colocar assim, entende? Então, se você quiser entender melhor sobre como funciona essa leitura, o que está dizendo aqui, né? Veja ela com calma, com tranquilidade, pois o que é para você nem sempre vem no começo, às vezes vem no meio, às vezes no final. Sejam todos bem-vindos. Olá Libra, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral aqui para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade, o que Libra precisa saber nesse momento. O caldeirão. O perfume. A espada, mas eu junto o batom. Libra, eu não sei como, não sei de que jeito, mas a tua espiritualidade vai te dar uma elevação aqui na tua energia vital, que você vai incorporar uma força de sedução que, assim, você não tem muita noção do quanto essa força de sedução vai te dar de poder. Só que eu percebo esse poder aqui, mais um poder assim de influência. Eu não estou falando com librianas e librianos aqui que vão usar um poder de sedução tipo, para conquistar alguém. É como se vocês usassem um poder de encantar aqui para realmente influenciar, para realmente conquistar, mas conquistar o teu meio, entende? Por quê? Tem esse caldeirão aqui. Esse caldeirão, ele tá me despertando mais a questão dele relacionada à ação. Movimentação energética. Você vê que o caldeirão tá pegando fogo aqui, é algo se acendendo, né? Isso daqui é um simbolismo para surgimento. O surgimento de algo. Porque o caldeirão, ele representa o útero. A chama dentro do caldeirão representa a vida e o movimento que surge dentro do útero cósmico. É algo que vem surgindo assim da parte espiritual mais profunda do teu ser. Só que isso está ligado aqui com o perfume que vem falando de encanto, admiração, presença de Pombagira, e a espada, força, está puxando mais para a força interior. É aquele boom de energia vital
que faz todo mundo perceber que a sua energia vital está em alta, que um poder de sedução está em alta, um magnetismo. E o batom aqui só coloca que isso está muito relacionado a amor próprio, mas também traz o significado de amante e de presente. O que está ressoando para mim aqui como pessoas meio que ficam dobradas ao teu encanto. Nossa, isso daqui tá parecendo coisa de feitiçaria, gente, mas uma feitiçaria por outros lados, assim, essa coisa de dobrar os outros. Só que vai surgir naturalmente em vocês. É como se vocês ficassem encantados, encantadas, e todo mundo que bateu o olho em você vai meio que, nem que seja internamente, fazer uma reverência. Eu vou falar como exemplo uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a refazer, a remontar o assentamento da minha pombagira. Isso é um exemplo, tá? Eu vou usar a minha situação como exemplo para vocês. Eu saí da Umbanda há muitos anos, né? E quando eu saí da Umbanda, eu abandonei meus assentamentos, abandonei tudo. E eu fiquei muito tempo sem nada, sem assentamento, sem nada, assim, larguei a religião, etc. Aí quando eu me reencontrei numa caminhada espiritual, eu comecei a remontar o assentamento dela aos poucos. Hoje eu tenho o assentamento dela completo, né? Só que, quando eu comecei, a primeira coisa que ela me intuiu é: faça isso desse jeito, desse jeito, desse jeito. Foi uma coisa de uma semana, assim, que não tinha um homem que passasse na minha frente que não expressava algum gesto de gentileza, por mais que, pelo menos por fora, eu seja homem também, mas todo homem que via na minha frente tinha uma questão de cordialidade, de gentileza, sabe? De dar licença sem eu pedir, sabe? Aconteceram coisas assim de 3 vezes em uma semana. Eu ia atravessar a rua, aí o carro parava e ainda fazia assim pro carro que estava vindo atrás, com a mão pro outro carro parar também, para me atravessar, sabe? Não tô falando que todos os homens, tipo, viraram gays por minha causa. Não, mas eu notei essa coisa de... Parecia que todo homem que chegava perto, incluindo no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, né? Os caras eram meio assim comigo, porque eu era gay, meio fechado. Nossa, do nada, os caras começaram a se abrir, começaram a brincar, começaram a prestar favores. Ah, você precisa disso, Bruno? Tá, não sei o que lá. Sabe, eu tô vendo isso daqui de vocês como isso que aconteceu comigo. Só que faz 6 anos que aconteceu isso comigo. Foi quando eu comecei a remontar as coisas dela de novo. Então eu tô vendo, é como se despertasse esse fogo interior em vocês, de pombagira. Tem presença de pombagira aqui, não tem nem como não ver, né? Perfume, batom. É como se despertasse essa energia de pombagira em vocês, mas é uma energia que é tua. Vocês podem se sentir invadidos por uma grande autoestima, por uma grande vontade de se cuidar mais. Só que entendam, essa coisa de autoestima, se cuidar, se empoderar, é o que começa a fazer vibrar essa força que faz todo mundo olhar para você e meio que se dobrar, e meio que querer ser cordial, ser gentil. É uma força de influenciar pessoas. É uma força de influenciar pessoas aqui. Só que eu tô dando um exemplo comigo que aconteceu com homens, né? Aqui eu tô vendo no geral. Eu tô vendo no geral. É como se vocês fossem meio que usar essa capacidade para realmente... Agora que eu tô vendo que todo mundo tá se dobrando, que todo mundo tá respeitando, tá sendo cordial, eu vou usar isso ao meu favor. Meu Deus. Libra, cuidado. Cuidado. Vamos lá. O que mais Libra precisa saber? Alegrias e comemorações. União, negócios que chegam. E moedas e riqueza. Bom, vamos ir direto ao ponto aqui. Espera aí. O que mais precisa ser entendido sobre essa situação?
Direto, na lata. Energia masculina intermediária. Eu pensei numa coisa, mas na hora que eu pensei veio... Não, é outra coisa. Me confirme se o que estou pensando está certo ou errado, por favor. Presença intermediária feminina e surpresas. Gente, não é para vocês terem detalhamento disso. Eu entendo que quando não é para o detalhe afunilar muito, é porque muita gente vai ver isso. Eu entendo dessa forma. E se afunilar, faz as pessoas acharem que não é com ela. O simples fato da pessoa se fechar para a previsão, se for para ela, faz ela se anular energeticamente para a previsão também. Entende? Não é bom você ficar pensando na previsão, perseguindo, mas também não é bom se ela for para você, você simplesmente se fechar, né? Vamos lá. Gente, tem a atuação de Exu e Pombagira mesmo aqui, tá? Isso aqui é um casal de Exu e Pombagira. A confirmação que eu pedi era para entender se isso daqui era amor. Essa união, negócio que chegam como eras e riqueza. Mas, como eu disse, muita gente vai ver isso. Então isso daqui pode ser um sócio, uma sócia. Uma parceria profissional, como pode ser amor também. Só que independente de ser apenas parceria profissional ou amor, tem dinheiro no meio. A pessoa tem dinheiro, tá? Se for uma situação no amor, entendam que é um homem ou uma mulher que tem grana, que tem prosperidade para compartilhar com você. E é uma situação muito feliz mesmo, tá? Se for uma situação de parceria profissional, essa pessoa ela tem condições de te ajudar, caso você não tenha uma parte da sociedade, entende? Tipo naquela coisa, você tem o talento, você tem a capacidade, você tem a inteligência, a pessoa tem o dinheiro. De qualquer forma, tem a alegria aqui chegando na tua vida, e essa alegria é a presença de alguém que vai se unir com você amorosamente ou apenas profissionalmente, mas que tem muitos benefícios materiais para compartilhar, tá? Só que assim, dado o fato de ser surpresa, eu não percebo que é algo que tem como vocês captar. Tipo assim, eu não acredito. Na minha mesa, quando vem carta surpresa, não é alguém que vocês conhecem, não é alguém que você pode imaginar que vai vir por esse lado, por aquele, vai ser nesse lugar. Não. Vem para surpreender. Entende? Vem para realmente assim ser diferente de tudo que você conhece. Vem para te surpreender mesmo. E ao mesmo tempo que isso representa a presença de Exu e Pombagira, representa também um casal. Temos aqui um homem e uma mulher, tá? Uma união de complementares. Vamos para o tarô. Que Libra precisa saber mais? Não, muitas cartas. Eu amo esse tarô, mas ele tem um problema na espessura dele que faz muitas cartas caírem juntas. Quatro de espadas. Nove de espadas. O Hierofante. Libra, eu não sei que tipo de problema pode estar aqui atormentando a tua mente com medo, através do medo, através da ansiedade, através do terror noturno. Mas eu percebo você saindo do terror e indo para a sabedoria aqui, com esse Hierofante. Saindo do terror e indo para a sabedoria. E a partir do momento que você entra na sabedoria, você cria controle sobre tudo isso. O que eu quero dizer? A maioria das pessoas não entendem
né, sobre as ansiedades que possuem, sobre os medos que possuem, etc., a origem disso, né? As pessoas não têm o costume de se investigar, né? A partir do momento que você entende a origem do problema, você entende que as coisas não precisam continuar da mesma forma daqui para frente. Quando você sabe a origem do problema, você sabe que aquilo não é a realidade atual. Por exemplo, se é um trauma, é alguma coisa que alguém plantou na tua infância, na tua cabeça, através de algo que fez com você. Essa não é mais a realidade atual. Então você se liberta só de saber a origem do problema e perceber que você pode, sim, se conduzir em outras caminhadas, em outras atitudes. Aqui você está criando algum tipo de controle sobre algum tipo de terror que existe dentro de você. E com o 4 de espadas, você vai alcançar a tua paz e a tua regeneração. Você vai alcançar a tua paz e a tua regeneração. Você vê aqui que o corvo está segurando uma chave. Essa chave, nesse contexto aqui, eu estou sentindo como a chave meio que desliga isso daqui. Que faz isso se desmontar, os tormentos que você vive. Questões mentais, tá? Isso daqui tem muito autoconhecimento envolvido. Mas também tem estudo no meio disso daqui, tá? Eu acredito que alguns de vocês vão começar a receber informações cruciais sobre o estado psicológico de vocês, tipo aquilo que vocês precisam saber. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se de repente você cresceu num lugar onde todo mundo falava para todos os lados, que é impossível uma pessoa que não nasceu dentro da riqueza prosperar. Não existe crescimento para ninguém. Ninguém aqui nessa família vai conseguir nada porque todo mundo nasceu pobre, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Por mais que você possa saber que isso não é real, isso fica no teu inconsciente, essas vozes, criando desânimo, fazendo você não ter coragem de seguir em frente, dando aquela sensação de que sempre que você vai fazer algo, dando aquela sensação ruim que faz você retroceder, aquela sensação de desânimo perante uma ambição que você está nutrindo de crescer mais, está enraizado nisso. Quando você compreende, isso foi plantado lá, não sei o quê, você aprende a enfrentar isso que foi plantado, e isso vai perdendo efeito. Ao mesmo tempo, esse hierofante pode representar a atuação divina também, porque o hierofante, vamos colocar assim, ele pode ser visto como um mensageiro do divino. Né? Eu acho que o hierofante devia mudar o nome, essa carta do tarô, devia ser o sacerdote, a carta, né? Se bem que eu acho que o hierofante representa isso também. Mas é porque nos tarôs normalmente mostra o hierofante como um papa, e qualquer sacerdote pode representar um hierofante, não só um da igreja cristã. E aqui está sendo representado por um corvo. Por quê? Assim como o Papa é visto como mensageiro de Deus, ou qualquer sacerdote é visto como mensageiro de algum ser divino, o corvo, nas lendas nórdicas, ele é o vigilante e o mensageiro de Odin. São eles que, por ordem de Odin, navegam entre os mundos, sabem tudo do que está acontecendo. Então tem a ideia de conhecimento e inteligência também, que eles são super inteligentes, conhecimento de todas as leis, né? E você sair de um 9 de espadas para ir para esse hierofante representado por um corvo aqui, é bem isso. É sair do terror, que te prende por algum tipo de inconsciência sobre a origem desse terror, para ter sabedoria sobre esse terror e, portanto, controle sobre ele para alcançar a própria paz. Você vai alcançar essa paz aqui, essa regeneração, tá? Só que é o que eu falei, isso está muito ligado a estudo, a se conhecer. Essa leitura aqui
vocês vão receber de alguma forma contato com conhecimentos que façam você se compreender mais. Conhecimentos que façam você recuperar o seu poder sobre si mesmo, a sua autoridade sobre si mesmo. Tem alguma coisa aqui de você percebendo que você não é frágil como você pensou que era. É como se alguma coisa tivesse plantado na tua cabeça que você é frágil, fraco ou fraca, e você acreditou nisso, esse é o problema. Aí alguma coisa faz você perceber que você tem um potencial divino dentro de você, que você tem um potencial ilimitado, que você é muito mais do que desenharam na tua cabeça. E quando você percebe isso, a paz se manifesta, a regeneração se faz. Só que assim, gente, não basta você perceber, estudar, você é um ser divino e, portanto, você tem poder, não sei o quê. Você tem que trazer isso para os seus atos. Você tem que se desafiar assim, você sabe que algo em você é algo que te limita, que uma preocupação te trava, aprenda a passar por cima dessa preocupação. Ensina o teu corpo a não ficar mais em desespero por conta de temores e pensamentos. Enfrente os pensamentos de medo, aprendendo que vai fazer você entender que são ilusões, sabe? Cavaleiro de Ouros. Sete de Ouros. Cinco de Espadas. Isso tudo que eu falei é bem aquela coisa. Imagina que você está dormindo, a lua cheia está entrando pela janela do seu quarto. Aí você vê uma sombra horrorosa na tua parede, cheia de ponta, não sei o que, parece um monstro. Isso mostra muito desenho animado, né? Aí, de repente, você tá ali em desespero, não sei o que lá. E alguém entra no seu quarto, bate na porta do seu quarto, posso entrar? Pode, não sei o que. A pessoa acende a luz e você vê que aquilo era a sombra de um galho de uma árvore, que a lua estava batendo atrás com a luz e refletiu como uma coisa monstruosa. Você vê que aquilo não é real, que aquilo que causava terror era uma ilusão. Sabe? Entender o mecanismo, a origem do problema. Como se vocês vocês vão conseguir quebrar o efeito dos pensamentos em vocês de alguma forma, tá? O efeito que os pensamentos negativos têm em vocês vão conseguir quebrar isso de alguma forma. O problema é que vocês sentem as coisas, vocês observam os pensamentos e vocês tornam aqueles pensamentos a realidade de vocês. E esses pensamentos não é a realidade de vocês. Esses pensamentos negativos, eles são só objetos da mente viciosa, porque a mente é viciada. Se você, quando vem um pensamento negativo, você alimenta ele cedendo a ele, oferecendo medo, desespero, ou começa a brigar, a interagir com o pensamento, ele ganha força, sabe? Quando, na verdade, você simplesmente, deveria olhar, tá, tchau, sabe? Não é nem lutar para passar.
É tipo, tá bom, tá aí? Ok. Vou continuar aqui. Você tá aí, pensamentinho, você tá aí, eu tô aqui, ó, aqui. Sabe? É treino. É dia a dia, é treino. Bom, aqui alguns de vocês, vocês vão ter uma nova oportunidade profissional, tá? Principalmente aqueles que, principalmente não, é para vocês que alguém deu uma rasteira em vocês e fez vocês perderem alguma coisa que você estava construindo ou te tirou de uma jornada, de uma carreira que você estava tendo sucesso. Você vai ter uma nova oportunidade aqui. Não sei se na mesma estrada, no mesmo lugar, eu acredito que você não deve ficar preso ou presa a essa ideia, mas a oportunidade de recomeçar vai chegar, seja no mesmo lugar onde te deram a rasteira ou em um lugar diferente, de alguma forma chega. Porque temos o 7 de ouros aqui, e no 7 de ouros nós temos cultivo, e portanto também colheita, rumo ao sucesso, né? Só que esse 7 de ouros ele parte para um 5 de espadas. É como se alguém tivesse atrapalhado o teu caminho profissional aqui. Só que, mesmo que alguém tenha atrapalhado o teu caminho profissional, aparece uma nova oportunidade. Como eu disse, é uma leitura para vários, para geral. Então, alguns podem recuperar a oportunidade profissional que perderam por uma rasteira. Para outros, é uma nova oportunidade profissional que aparece. Então, deixem o universo surpreender vocês. Não fiquem criando ansiedade na cabeça. 7 de espadas. 5 de copas. As de espadas. Eu vou passar um exercício para vocês. Eu vou passar um exercício para vocês, um exercício mental. Só que assim, os benefícios desse exercício, ele não são colhidos numa primeira prática. São benefícios que você vai colher conforme você vai praticando. Tipo assim, você começou hoje. Daqui 30 dias, mesmo que você não tenha feito todo dia, mesmo que você tenha feito um dia sim, um dia não, 2 dias com um intervalo de um dia, o que importa é a constância e não o quanto de dias que você não faz, né? Mas que, enfim, tente pelo menos 4 vezes por semana fazer. Se não 4, faça todo dia, entende? Eu vou passar esses... Eu vou passar, tá vendo aqui? Eu vou passar agora. É o seguinte, vocês vão... E assim, para fazer esse exercício, você não tem que se preocupar em estar em um estado perfeito. Você tem que simplesmente se preocupar, tipo, em ter a certeza que você tem um tempo livre para isso. Então você pode fazer, por exemplo, no momento em que você for dormir. Sabe? Se você conseguir criar um momento livre no momento do dia, faça. O porquê eu coloco na hora de dormir? Porque você já aproveita esse embalo, né, para se acalmar. Mas é um exercício que faz você conseguir se separar do efeito do pensamento e se colocar numa posição de observador. E quando você se acostuma com essa posição de observador, observadora, ao invés de se envolver, se acostumar com isso vai te dando cada vez mais poder sobre si mesmo no dia a dia. Veio de passar, veio 2, 3, 4 vezes, tem que passar. Quando vem aqui, tem que sair. O negócio é o seguinte, você vai tomar seu banho, você vai fazer suas coisas para dormir e você vai para a cama. Você vai simplesmente sentar na cama. Sabe aquela posição meia lótus? De meia lótus, com as pernas cruzadas, sentada, tipo... Dizem que é a posição do índio, né? Etc. As perninhas assim, coluna ereta.
você vai começar a respirar naturalmente, você não vai controlar nada. Você vai deixar a respiração fluir no ritmo que seu corpo estiver respirando. Você não vai controlar, você simplesmente vai deixar a respiração fluir. Você vai deixar a respiração fluir e assim, sobre os pensamentos, não lute contra nada que vai vir na cabeça. Apenas observa os pensamentos enquanto você mantém a sua respiração num ritmo que o seu corpo estiver, né? Quando você começar a perceber que você começou a se acalmar, não precisa esperar ficar extremamente calmo ou calma. Você começou a se acalmar, aí sim você vai meio que começar a controlar a respiração. Você vai puxar pelo nariz, contando até 4. E vai soltar contando até 6. Puxa contando até 4 e solta pela boca contando até 6. Puxa pelo nariz contando até 4 e solta pela boca contando até 6. Puxa pelo nariz contando até 4 e solta pela boca contando até 6. Você vai começar a perceber, depois de algumas vezes que você vai fazer isso, que o seu corpo vai começar a dar uma relaxada. Nessa hora que você perceber o corpo está começando a relaxar, aí você fecha a boca e deixa a respiração fluir naturalmente pelo nariz. Inspira e expira pelo nariz, né? E você vai começar a tudo que aparecer na tua cabeça a simplesmente observar como se você estivesse observando pássaros passando no céu. Não procure os pensamentos, não espere os pensamentos. Não lute contra eles quando aparecerem. Apenas se aparecerem, você vai começar a encarar eles como objetos e não como parte de você. Quando você conseguir manter uma calma e uma tranquilidade, um centramento, e perceber os pensamentos sem afetação nenhuma e se acostumar nesse estado, o que vai ocorrer? A cada prática, os pensamentos vão diminuir cada vez menos. E vai chegar um momento onde você vai conseguir alcançar silêncio interior e centramento nessa prática. Entende? Então começa como? Sentando na cama, coluna ereta, deixando a respiração fluir naturalmente. Começou a se acalmar? Aí você começa a puxar pelo nariz contando até 4 e soltar pela boca contando até 6. Nessa fase, acalmou mais um pouco, aí você volta a respirar só pelo nariz, inspirar e expirar só pelo nariz, deixando a respiração fluir livre de novo. Nesse processo todo, cada pensamento que aparecer, você vai compreender como objetos. Como objetos. E não algo a se interagir. E não algo a raciocinar, não algo a conversar internamente. A preocupação apareceu? Ok, você se concentra na respiração. A tua concentração em todo momento é respiração. Sinta o ar entrando pelo seu nariz, saindo pela boca, entrando pelo nariz, saindo pelo nariz quando chegar nessa fase. Sinta o ar entrando pelo teu corpo. Sinta o efeito do ar no teu corpo. Embora você vá olhar os pensamentos e preocupações que surgirem, vá observar, o seu investimento de energia é em sentir o ar dentro de você. Entende? Essa técnica, vocês podem voltar para registrar ela, criar um cronograma. Não se preocupem assim, Bruno, tem que explicar detalhadamente, eu preciso entender certinho cada ponto. Do jeito que eu expliquei, vocês façam do jeito que eu expliquei. Porque, na verdade, a maioria das técnicas que te ensinam a se centrar através da respiração vão te ajudar a ter o autocontrole. Então, simplesmente façam o que eu falei, da forma como vocês sentiram que entenderam. O que você entendeu do que eu expliquei? Faça o que você conseguiu entender. Faça o que você conseguir entender do que eu expliquei. Porque o simples fato de você estar focando na respiração e quando aparecer o pensamento você só observar sem se envolver,
já vai ajudar. Com o tempo, os pensamentos vão perder força nessa prática. Então, se você começar, por exemplo, agora, daqui um mês, você vai estar olhando a maior preocupação da tua vida, tipo, sabe? Daqui um mês e meio, essa preocupação vai passar na tua cabeça 2 vezes no mês. Daqui 3 meses, vai aparecer uma única vez. Isso tudo começa a trazer resultados no seu dia a dia, começa a te mudar também de dentro para fora. Entende? Outra coisa, se vocês quiserem uma ajuda, isso não vai exatamente eliminar totalmente os pensamentos, mas é outra técnica que vai ajudar o teu cérebro se acalmar. A base da maioria dos mantras hindus, da maioria esmagadora, é o Om, né? O Om, ele significa o poder expansivo da criação que surge antes de tudo, de qualquer forma. No momento onde nenhuma divindade tinha forma, é meio que, vamos colocar assim, é o Big Bang. Só que o Big Bang espiritual, né? Estou explicando de uma forma que seja fácil entender. O mantra Om, basicamente, você faz como? Você puxa o quanto de ar você conseguir, mas seja gentil consigo mesmo, não precisa deixar o pulmão quase explodindo. Você entende que o som, ele vai diminuindo, ele não é interrompido abruptamente, tipo, não é você vai ficar diminuindo gradativamente, sem precisar fechar a garganta. Até o ponto onde para. Ao fazer esse mantra, faça de olho fechado várias e várias vezes. Você vai perceber que, de acordo com o tom da sua voz, o interior da sua cabeça vibra mais ou menos. O interior da sua cabeça vai vibrar fisicamente, mais ou menos. Tipo assim, você pode fazer Om. Você pode ter uma voz mais fina. Om. Om, 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 om. Você vai fazer esse mantra até você achar a tua entonação vocal que faz a tua cabeça dar uma vibrada por dentro. Você vai sentir, não é exatamente aqui na testa, você vai sentir nessa região da testa, mas no meio da cabeça, lá dentro do cérebro. Você tem que encontrar a sua entonação vocal correta nesse Om, que faça esse centro do teu cérebro bem no meio da tua cabeça, mas dentro. Você vai sentir uma espécie de massagem. Entende? Você tem que encontrar o tom da sua voz, que ao fazer Om, faça você sentir uma massagem dentro do cérebro. Então você vai sentar também, quieto, quieta. Você vai fazer assim, Om. Daí você vai experimentando seus tons. Om, Om, Om. Você vai experimentando seus tons, mas sempre lentamente. Quando você encontrar aquele tom que dá essa massagem dentro do cérebro, aí você vai repetir esse mantra, pelo menos assim, umas... Quanto mais melhor, gente. Quanto mais melhor. Em silêncio. Faz isso e observa como você fica depois. Toda aquela tensão cerebral dá uma acalmada. E você tende a experimentar um silêncio maior, né? E isso também vai te dando uma sensibilidade para você lidar consigo mesmo. Só que só tem um detalhe, tá? Quando você começa a se conectar com o mantra Om,
a chance de você estimular a tua conexão com a espiritualidade universal é extrema. Então isso acaba trazendo uma conexão divina também, mas acaba também ressoando, dando efeitos mediúnicos, que a depender da sensibilidade de cada um, pode ser mais ou menos forte. Essas dicas. O mantra Om você pode... Eu ia passar para vocês assim, pega um japamala e faça 108 vezes calmamente, mas eu tô acostumado com isso. Eu, quando eu pego para mantrar, mantra longo até, sabe? Tipo... Om Ganganapataye Namaha, Om Namah Shivaya, Om Krim Kalikaye Namaha, Om Durgaye Namaha, Om Namo Bhagavate Rudraya. Eu tenho vezes que eu giro 10 voltas no japamala, 1080 mantras. Eu termino assim com... Então, assim, eu tô acostumado, mas assim, para quem não tá acostumado, experimenta fazer isso 20 vezes. 20 vezes. Tá? Experimenta fazer 20 vezes. De acordo com como você se sentir, você vai aumentando. Ajuda no silêncio mental o mantra Om, ajuda a acalmar a tensão do cérebro, só que ele estimula também ele estimula os chakras superiores, tá? Então, ele pode estimular tanto o terceiro olho quanto o chakra da coroa. Então, ele abre também para uma sensibilidade. Então, acalma, mas também te conecta, tá? Então, a depender disso, pode ser que você também até encontre aí, comece a desenvolver sensibilidade para a espiritualidade, etc e tal. É só sentar e fazer. Encontre a sua entonação vocal em que o Om faça você sentir essa massagem dentro do seu cérebro. Feche o olho, faça Om lentamente, em vários tons, até você perceber qual é o seu tom que faz você sentir. Você vai ver como que é a coisa. Você pode estar do jeito que tiver. Se você começa assim, na maior tensão, quando você termina, você tipo, meu Deus, tipo, eu não era aquilo. Eu não era aquele ser naquele estado. Eu sou isso daqui, sabe? As de espadas, 5 de copas, não. 7 de espadas, 5 de copas, as de espadas. Esse 7 de espadas, ele não tá me passando uma energia de alguém perigoso na tua vida. E muito menos autossabotagem, ele tá me passando astúcia, tá? Só que vocês devem compreender aqui que essa astúcia, ela tá vindo de algum sofrimento que você teve. E levando para um as de espadas, é você passando a ter uma nova percepção sobre isso. Então, assim, Libra, pare de piorar um sofrimento que você teve, uma decepção que você teve, dando nome a isso. Colocando que isso foi ruim, que isso foi uma tragédia, que isso foi injusto. Você viveu isso. Você viveu, ok, passou. Agora começa a se abrir para perceber o que isso te ensinou. Porque o que eu estou percebendo aqui é que uma nova percepção que você vai ter sobre a realidade da tua vida, ela nasce de uma decepção que você teve. E isso vai te deixar numa esperteza, numa astúcia aqui, que você não tem noção. Não estou colocando isso de uma forma assim desrespeitosa, mas é como se vocês precisassem ter passado por isso para desenvolver uma esperteza maior na vida. Sabe aquela coisa?
Você só percebe o quanto existe de mal no mundo, nas pessoas, o quanto é perigoso as relações humanas, depois que você passa por algumas coisas. Se você pega uma pessoa que foi criada numa mansão, protegida pelos pais de todo o sofrimento, de toda a decepção, e pega essa pessoa depois de adulta só, acreditando que o mundo é de cor de rosa da Barbie, e solta essa pessoa para ver a vida real, gente, essa pessoa ela vai cair numa lasqueira emocional que você não tem noção. Porque ela não foi preparada. Entende? Então é como se vocês tivessem passado por uma decepção aqui para se preparar. Para passar a ver o mundo com os olhos da inteligência, com os olhos da astúcia, que são necessários para você não cair em ciladas. Entende? Então o porquê eu falei para vocês não darem nome para as coisas, né? Você viveu uma decepção aqui. Ok, você viveu aquela decepção, ok, acabou ali. Só que quando termina aquela situação, aí você fica, nossa, isso foi injusto. Automaticamente você passa a se enxergar como injustiçado, injustiçada. Nossa, isso foi uma covardia. Você passa a se colocar como vítima. Nossa, foi ruim demais. Foram cruéis comigo, alguém foi cruel comigo. Você passa a se colocar como uma pessoa machucada. Você se coloca como vítima, como uma pessoa injustiçada, como machucada. Quando você coloca nome em algo, você faz com que aquilo que você colocou nome diga também quem você é. Entende? Você se posiciona em relação àquilo, de acordo com o nome que você deu àquilo. E logo você coloca esse peso psicológico dentro de você. Então, você viveu a decepção. Viveu. Acabou. O que resta? Entender aprendizados. Porque, de certa forma, esse sofrimento aqui até traz vantagem para você, em questão de desenvolvimento intelectual, sabe? Bom, Libra, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.